Tudo começou desde o meu nascimento através do nome que me deram. Culminou quando meu pai e minha mãe se divorciaram. Minha mãe me deu o nome de Gracia, que é o nome de uma sereia de água, que habita e governa o Oceano Pacífico. Depois do divórcio, minha mãe me mandou morar com sua irmã mais velha. Quando eu morava lá, as coisas realmente não eram boas para mim e minha educação. Tornei-me um delinquente e comecei a sair com mulheres. Eu me envolvi no lesbianismo. Eu também estava saindo com homens. Eu me tornei uma prostituta. Então minha tia decidiu me devolver para minha mãe. Quando voltei para minha mãe, comecei a andar com garotas que estavam na moda e na beleza. Descobri e fiquei atraída pelo estilo de vida das celebridades, e tinha o desejo de ser rico e reconhecido. Fiquei fascinada com a fama e o estilo de vida das celebridades, moda e música. Comecei a sonhar em me tornar como eles. Fiquei especialmente impressionada com a família Kardashian. Eu queria ser como eles. Então um dos meus amigos me disse: é possível obter toda essa riqueza e ser bonita. Eu posso te mostrar alguém que pode te ajudar a chegar onde você quer ir. Essa minha amiga era muçulmana, mas ela também era do ocultismo e era uma agente do reino marinho. Ela não mencionou que a pessoa de quem estava falando não era um ser humano. Ela disse: vamos ver uma mulher. Mas ela não especificou que a mulher era uma sereia no rio Moanda. Nesta fase da minha vida adolescente, tornei-me desrespeitoso com minha mãe. Eu não me importava com o que ela pensava, e não tinha consideração pelo que ela estava dizendo. Eu estava fazendo o que eu queria. Tornei-me rebelde e delinquente. Eu saía quando queria e voltava quando queria. Eu estava levando um estilo de vida hedonista e libertino. Então eu saí com minha amiga muçulmana naquela noite. Fomos para o rio. Já passava da meia-noite. Chegamos à margem do rio. Minha amiga começou a fazer conjuração e oração mística na margem do rio. Então uma sereia saiu do rio. Ela tinha um rabo de peixe. Ela não tinha uma camisa na parte superior. Fiquei com medo, mas me segurei. A sirene nos perguntou por que a chamamos. Então a garota começou a explicar para a sereia o que eu queria e minha aspiração. Então a sirene perguntou a ela: ela concorda com os termos da aliança? Ela disse que sim, e a sirene me perguntou: você concorda? Eu disse sim. Então a sirene disse: tudo vai ficar bem. Então ela nos pediu para trazer 2 velas brancas, 2 velas vermelhas. Ela também pediu sangue menstrual e 3 óvulos. Minha amiga muçulmana me garantiu que não há problema. Ela reunirá todas as coisas solicitadas pela sirene. Mais tarde, ela juntou os ovos, as velas e o sangue menstrual. Então, 2 dias depois, voltamos ao rio à meia-noite. Minha amiga começou a conjurar e invocar novamente. Então a sirene apareceu novamente. Ela veio com um pergaminho. Os termos e condições da aliança já estavam escritos naquele pergaminho. Ela me pediu para entrar. Eu disse a ela que não tenho uma caneta para assinar. Ela me cortou em volta da minha mão para permitir que meu sangue pingasse, e ela me fez assinar o pacto com meu sangue naquele pergaminho com ela. Ainda tenho a cicatriz na mão que posso mostrar às pessoas. Coloquei meu nome e assinatura naquele pergaminho. Depois jogamos tudo na água, os ovos, as velas, o sangue. Então a sirene disse: está feito. A aliança está selada agora. Tudo o que você quer, nós daremos a você. 2 semanas após o selamento do convênio, a sereia começou a vir me visitar em casa, e saímos juntos pela cidade. Ela tomou a forma de um ser humano comum. Ela era como uma mulher comum, mas com muito cabelo. Ela estava vindo à luz do dia como um ser humano normal, pois é capaz de assumir qualquer forma humana, e estava vindo como uma mulher africana, com muito cabelo, e ninguém jamais suspeitaria que ela era uma entidade marinha. Minha mãe achava que ela era apenas uma das minhas muitas amigas. Eu não estava mais perto de minha amiga muçulmana que me trouxe até ela. A sirene se tornou minha amiga mais próxima. Ela me encarregou de dormir com homens casados para destruir suas famílias. Todo mês eu recebia um número específico de homens para dormir. Meus pais se divorciaram quando eu era jovem.
Eu não gostava de homens casados com famílias, ou casais que estavam juntos. Achei que eles não mereciam ficar juntos. Eu não experimentei a vida familiar real. Como consequência do divórcio, fui afetado psicologicamente, então fiquei com ciúmes. Eu não podia tolerar ver uma família reunida. Eu queria destruir famílias. Minha tarefa era dormir com homens casados e, uma vez que o contato sexual acontecesse, eu controlaria seus corações. Eu voltaria seus corações contra suas esposas. Eles não vão tolerar suas esposas. Eles perceberão que suas esposas são velhas e feias, e isso fará com que esses homens se divorciem delas. Esses homens estariam cheios de sentimentos de rejeição por suas esposas. Consegui separar 22 famílias como resultado de minhas atribuições. Eu poderia dormir com 15 homens diferentes por dia. No começo, estava tudo bem. Mais tarde, me senti uma prostituta. Nesse período, minha relação com minha mãe era inexistente, porque me sentia rejeitada por ela. Eu realmente a odiava. Como eu estava guardando ódio e rancor contra ela, parei meus estudos. Eu não estava mais morando com ela. Um dos homens casados com quem eu estava saindo estava alugando um quarto para mim. E naquela mesma sala, eu estava trazendo outros homens casados. Mesmo que um deles me pegue em flagrante, eu era capaz de dominar seu espírito e dominá-los. Enquanto isso, minha mãe não sabia onde eu morava. Ela não conseguiu me encontrar. Ela começou a me procurar. Ela fez um pôster de procurado. Mais tarde ela conseguiu me encontrar. Depois nos mudamos para outra cidade. Minha tia me levou para esta nova cidade, longe dos amigos, para que eu pudesse continuar meus estudos, mas meu coração estava em outro lugar. Nesta nova cidade, comecei a ouvir histórias sobre uma sereia poderosa. Desenvolvi uma curiosidade diabólica. Eu queria saber coisas misteriosas. Decidi em meu coração que deveria conhecer essa sereia. Fui à beira do rio à noite. Eu fiz conjuração e convocação de oração. Então a sirene apareceu com seu rabo de peixe, mas em vez de escamas de peixe, havia espinhos por todo o rabo. Ela me perguntou: "O que posso fazer por você e o que você quer de mim?" Eu respondi: "Quero fazer uma aliança com você." Ela me perguntou: "Você tem certeza?" Eu disse: "Sim, eu tenho." Então eu assinei um convênio com ela. Ela me deu o poder de causar deformação em fetos, ou bebês no útero, apenas com um simples olhar. Mais tarde, meu relacionamento com minha tia se deteriorou. Tornou-se confrontador. Enquanto morava com ela, minha namorada sereia ainda vinha me visitar. Não mencionei minha nova aliança com a nova sereia. Esta nova sereia estava se alimentando com a carne e o sangue do feto. Eventualmente, me mudei para Franceville e lá, fiz outro pacto com outra sereia, mas esta tinha raspado o cabelo e suas escamas estavam vermelhas, e ela queria sangue o tempo todo. Ela não era fácil. Enquanto trabalhava para esta sereia, seduzi 5 pastores. Os pastores têm diferentes graus de poder ou unção. Às vezes eu ia às igrejas para verificar os níveis dos pastores. Se um pastor é ungido, então eu teria que deixar meus demônios e sereia na porta, por causa da unção. Eu estava sempre andando com 5 demônios e minha sirene. Eles eram invisíveis. Quando eu for à igreja assim, pedirei uma consulta com o pastor. Meus demônios ficariam fora da igreja. Durante a consulta, eu apenas olhava para o pastor nos olhos dele, para seduzi-lo. Uma vez que o pastor é seduzido, eu poderia controlá-lo e dominá-lo. Mais tarde, fui designada para dormir com 30 homens em um mês. Nesta tarefa, os pastores eram o alvo principal, seguido pelos homens casados. Foi difícil, porque outros homens estavam se recusando e os pastores eram difíceis. Nesse caso, eu escrevia seus nomes em uma folha de papel em branco, e ia para o rio. Eu quebraria ovos em seus nomes, citando seus nomes e fazendo encantamentos para que eles pudessem ser dominados e forçados a mudar de ideia. Alvejei pastores e consegui seduzir 5 deles. Eu estava frequentando e me juntando a igrejas para este propósito.
Cristãos e pastores estão sempre protegidos e barricados em chamas de fogo. É por isso que minha sereia e demônios tinham que ficar do lado de fora quando frequento igrejas. É fácil saber se um pastor está na verdade ou no pecado, ou na santidade, porque a aura e as chamas de fogo dos cristãos são sempre muito visíveis. Um dia visitei uma igreja, mas por ser uma igreja morta, consegui entrar com meus 5 demônios e minha sirene. Pedi para falar com o pastor. Enquanto falava, consegui enfeitiçá-lo com meus olhos e o seduzi. No momento em que tive contato sexual com qualquer pastor, o que acontecerá é que a unção do pastor o deixará, e suas chamas se apagarão. Como resultado, ele ficará sob minha manipulação. Eu substituirei sua unção com o poder demoníaco. O pastor não vai perceber isso. Ele continuará orando pelas pessoas. Eles serão curados, mas essa cura em si é a transferência do poder demoníaco que concedi a ele. Enquanto dormia com pastores ou homens casados, também havia uma transferência de demônios. Como resultado, as pessoas pelas quais os pastores oram terão problemas, porque o poder que ele está liberando não é mais de Deus. Agora, nessa lista de 30 pessoas que aquela sereia me deu para dormir, pastores ou homens de Deus eram a prioridade. Então eu tive que dormir com 15 pastores, e os 15 restantes eram homens casados. Quando cheguei ao final do mês, não consegui cumprir minha obrigação. Então a sereia de Molda disse: porque você é incapaz de cumprir sua obrigação, então você deve no mínimo dormir com um pastor. Eu tive que viajar de igreja em igreja para tentar seduzir um pastor fraco, o que não foi fácil. Como eu era delinquente, engravidei. Eu tive um bebê. Apesar de ter sido cesariana, tudo bem. O bebê foi mantido por minha irmã, que era uma cristã nascida de novo. Agora as sereias estavam me pressionando para oferecer meu bebê como um sacrifício humano a elas, mas graças a Deus que guardou a criança. Um dia a sirene voltou e disse: quero seu filho. Como eu estava com raiva, eu disse: vá buscá-la. Ela está com minha irmã. Então a sirene disse: você vai pegá-la e trazê-la para mim. Ela estava chateada enquanto se alimentava de bebês e fetos. Quando era noite, saí do meu corpo e viajei para a casa da minha irmã, mas porque ela era uma cristã nascida de novo, sua casa estava cercada e barricada por chamas de fogo. Eu tentei muito, mas era arriscado e perigoso. Disse a mim mesmo que se continuasse poderia perder minha vida. Eu voltei para casa. A sirene perguntou: onde está o bebê? Respondi: tentei, mas não consegui. Talvez você deva. Mas não sei se ela foi ou não. Depois de algum tempo, engravidei novamente. Fui forçada a abortar para permitir que a sereia se alimentasse com o bebê. Depois que abortei meu bebê, ela comeu o bebê e bebeu o sangue. Mais tarde, ela pediu outro bebê para sacrifício. Como me recusei a dar-lhe o meu bebê, ela pediu-me que lhe desse o meu tubo. Eu dei a ela. Eu não tinha mais uma trompa para dar à luz uma criança. Eu não tinha mais sangue menstrual. Como eu estava em aliança com 3 sereias, uma delas especialmente a de Moanda, só pude conhecê-la através de viagens extracorpóreas, ou viagens astrais. No meu quarto, vou fechar a porta para evitar suspeitas, ou vou para o mato e vou deitar e fazer viagens fora do corpo. Quando estou fora do corpo, posso diferenciar facilmente entre um cristão e um incrédulo. Eu também posso ver a diferença entre os cristãos. Há cristãos recém-convertidos, com pouco fogo. Há cristãos apóstatas, com o fogo se apagando, e há cristãos santos, cheios de chamas de fogo. Quando viajo fora do corpo, vejo muitas coisas, especialmente sobre os cristãos. Quando um cristão dorme à noite, muitas coisas acontecem. Quando eu voo à noite, existem apenas 2 categorias de humanos. Há casas de cristãos cercadas por chamas de fogo que são muito perigosas e há casas de não cristãos sem telhado. Conseguimos entrar nesse tipo de casa e semear coisas ruins. Mateus 13:25. Mas, enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Também fomos capazes de ver através dos telhados de cristãos bebês recém-convertidos.
Nós então semearíamos coisas que os fariam picar e no momento em que eles pecassem, suas pequenas chamas seriam apagadas. O pecado torna o cristão desprotegido. Suas chamas de fogo se apagarão e sua proteção será removida. Se um cristão estiver cercado por chamas, investigaremos se eles têm amigos não convertidos. Uma vez que identificamos vamos semear coisas nele para que ele se torne uma pedra de tropeço para esse cristão. Ele servirá como uma ponte para nós. Como consequência, a chama protetora que cobre a casa será removida por causa do pecado. Havia um cristão que era tão odiado por essas sereias. Ela insistiu que eu deveria dormir com aquele cristão a todo custo. Ele foi para Libreville. Eu o segui até lá e lá, fiquei com a minha família. Decidi que nesta terça, tenho que dormir com ele, ou vou fazer com que ele morra em um acidente aqui em Libreville. Eu tinha um tio e um amigo. Eles me convidaram para uma cruzada cristã. Nesta fase da minha vida, eu estava cansado do ocultismo e suas restrições, mas estava com medo. Eu sabia que minha vida estava em jogo se eu infringisse a lei. Decidi participar da cruzada cristã. Eu disse a mim mesmo que esta é uma oportunidade para seduzir os cristãos. Eu vim e entrei no prédio da igreja com meus demônios em vez de deixá-los do lado de fora, pois achava que não havia poder nem unção. Agora, quando o pastor estava pregando, notei que os demônios que estavam andando comigo estavam saindo um a um. E quanto mais o pastor pregava, mais eu sentia algo me libertando. Havia unção me cobrindo. Encontrei-me em frente ao altar da igreja. Então Deus mostrou ao pastor que havia uma sirene de água na igreja. Este foi o início do processo de conversão. No dia seguinte fui batizado com água. Foi um processo muito longo e difícil, porque essas sirenes continuaram a aparecer para mim.